Graça e paz, igreja. Quero pedir para os irmãos abrirem já suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Primeira Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Acho que vão colocar também no data show. Eu vou lendo na minha versão aqui, é a Nova Almeida atualizada, mas nas outras versões também, que eu sou acostumado a ler também outras versões, dá para entender o que o texto quer dizer, tá bom? Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Amém. Os irmãos podem se assentar. Viver é muito bom, né, irmãos? É muito triste, né, quando nós vemos alguns casos de pessoas jovens que por algum motivo não conseguiram usufruir do potencial da sua vida. Seja porque vieram a falecer, infelizmente, ou então porque entraram em alguns caminhos, percorreram caminhos que o levaram a uma possível dependência de alguma droga, ou então caminhos que levaram a alguma limitação de viver a sua juventude. O viver é, muito provavelmente, o maior bem que nós temos. Há pessoas que falam que, além do viver, um outro bem importantíssimo e outro direito que nós temos, inclusive na Constituição, é o de ser livres. Que não adianta viver e não ser livre. Para tomar um sorvete que a gente quer, para conversar com uma amizade boa que a gente tem, para rir, para ouvir uma canção que nós gostamos. Poder usufruir da vida também é uma grande beleza. Não apenas respirar e caminhar por aí, sem viver plenamente cada segundo com a nossa família, com os filhos, com as pessoas queridas. O viver é importante. Por outro lado, há algo que nos assombra, há algo que nos amedronta e que nos entristece por diversas vezes, que é o oposto do viver, que é o morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém quer encarar essa realidade que se apresenta às pessoas, queira elas ou não, e em momentos que nós não escolhemos. Assim como nós não escolhemos o momento em que nós nascemos, nós também não escolhemos o momento em que nós morremos. Está tudo
nas mãos de Deus. Mas a morte, como o encerramento dessa vida, ela nos amedronta. E mesmo quando não é exatamente com a gente, quando esse risco aparentemente não é para com a nossa vida, nós temos um temor para com a vida do outro. Nós não queremos perder as pessoas. Nós ficamos tristes quando as pessoas vão embora. Nos Estados Unidos, os irmãos já devem ter acompanhado em alguns filmes ou algo assim, há muitos terremotos e tremores e até outros fenômenos naturais que podem derrubar as casas, e as casas elas são construídas de uma forma já prevendo esses desastres naturais que às vezes acontecem nos Estados Unidos, assim como em outros países. E várias das casas eram e são construídas com porões, com locais embaixo da casa, espaços, para que se um fenômeno natural, para que quando ele afete essa casa, as pessoas tenham um local onde se esconder para não morrer. A grande questão é que há uma história de, não só um rapaz, mas isso é comum nos Estados Unidos também, pessoas que foram para o seu porão se esconder dos desastres naturais, para não morrer pelo desastre natural, mas depois de muitos anos, foram encontrar essas pessoas mortas fechadas lá dentro. Por quê? Porque não adianta fugir. Você pode até aparentemente adiar, aparentemente, porque Deus tem o momento certo para cada pessoa. Mas não adianta fugir. É uma realidade que se apresenta a nós. Mas o cristão, ele, como tudo ao nosso redor, tem outra forma de encarar a morte. O cristão tem uma forma muito específica de encarar a morte, que envolve esperança, consolo e fé, e que outras crenças, talvez, e mesmo quem quer abrir mão de uma crença aparentemente mais religiosa, não pode contar com essa mesma esperança que o cristão conta. O que acontece é que no texto que nós lemos, aparentemente Paulo está dialogando com uma igreja que tem sofrido uma certa angústia a respeito da morte. Lembrando que a morte naquele contexto envolvia uma carga muito grande de perseguição. As pessoas eram mortas por serem cristãs. Eram mortas por serem igreja. Elas não faziam nada para aparentemente merecer a morte. Só ser igreja, algo que nós fazemos aqui hoje com liberdade. Hoje, no Brasil, ninguém corre risco de vida em ser igreja. Mas, naquele momento, nesse contexto, as pessoas, quando declarados cristãos, sofriam risco de morte. Portanto, Paulo decide abordar, então, esse tema com aquelas pessoas, para que elas não esmorecessem, para que elas não desanimassem. Porque, aparentemente, elas teriam perdido várias pessoas e corriam o risco de, devido à violência da perseguição, a qualquer momento perder uma outra pessoa. Era um risco iminente. Portanto, aqueles cristãos precisavam recuperar a esperança que um dia pode ter sido perdida no seu coração. A esperança de que há algo mais além da morte. Que a morte não é o fim. E o que nós podemos abordar, primeiro, no texto que nós lemos aqui, quando os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, o versículo de número 13 diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem
a verdade a respeito dos que dormem. A primeira coisa que nós podemos tirar desse texto é que há uma verdade. Há uma bela verdade a respeito das pessoas que partiram e que irão partir. Uma verdade que, sendo verdade, apoiada na palavra de Jesus Cristo, apoiada na doutrina dos apóstolos e na palavra de Deus, uma verdade que nós temos que nos apoiar, porque ela não é apenas uma verdade, mas ela é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E o que Paulo nos apresenta aqui é que essa verdade, no decorrer do texto nós vamos acompanhar, essa verdade ela foi ratificada, ela foi autenticada pela ação de Cristo. Essa verdade, esse caminho, a verdade e a vida que nos leva aos céus, que nos leva à eternidade, que nos leva à vida eterna. Por isso é uma verdade que nós não podemos descartar. É uma verdade que nós não podemos ignorar, é uma verdade que nós não podemos desconhecer. É necessário que o cristão entenda essa verdade para viver bem. Entender a morte para viver bem. Olha só, parece irônico entender a morte para viver bem, mas é isso mesmo. É necessário entender para onde nós estamos caminhando. Entender que há algo mais além do momento de despedida. Essa verdade é uma verdade que Paulo nos diz aqui que nós não devemos ignorar. E na continuidade desse texto, nós vemos que: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Que não têm esperança. No filme Titanic, né, muita coisa no filme Titanic é inventada porque o filme precisa de roteiro, né? Precisa de fala. Nem tudo que foi falado ali no filme você pode acreditar que as pessoas falaram mesmo ali, né? Filme é filme. Mas há uma realidade naquele filme que nos mostra a realidade que poderia acontecer em outras situações também. Há pessoas que estavam ainda na esperança de fugir, de conseguir socorro, de achar um bote salva-vidas, de alguma coisa acontecer e eles saírem dali com vida. Há pessoas que simplesmente se conformaram, falaram assim: vamos esperar isso aqui afundar e fazer o quê? Vamos continuar aqui, então, vivendo a nossa vida, ouvindo música e deixar a coisa acontecer. Havia, então, um grupo com uma determinada esperança de que algo diferente aconteceria. Então, a esperança não é algo a se descartar. A esperança é algo que deve fazer parte do coração do verdadeiro cristão, porque Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança, é a nossa luz e a nossa salvação. A Bíblia, os Salmos nos ensinam que eu devo olhar para os montes de onde me vem o socorro. Eu devo ter a esperança do Salvador e da salvação. Essa esperança, então, é uma esperança que nos ajuda a conviver com a realidade da morte. E o que Paulo diz aqui é que as pessoas que não têm essa esperança e que não entendem essa verdade, vivem tristes. Vivem tristes. A alegria, ela é um resultado da ação do Espírito Santo nos nossos corações. Assim como a paz,
a mansidão, assim como várias outras características que fazem parte do coração e da vida do cristão. Portanto, a alegria é um traço de personalidade de cada um de nós. Nós não devemos ser pessoas carrancudas, desanimadas, mal-humoradas, que preferem passar notícias ruins do que notícias boas. Nós, no nosso coração, vive o Espírito Santo. No nosso espírito, há a ação de Cristo. Portanto, Cristo nos dá alegria e não tristeza. Portanto, Paulo não deseja que a igreja fique triste, independente do que acontecer. Pode vir a morte, pode vir a perseguição, pode vir a agressividade, pode vir as perdas. Paulo não deseja uma igreja triste, uma igreja desanimada com os desafios que se apresentam, porque em tudo, em Cristo, há consolo. Portanto, essa verdade nos torna pessoas esperançosas. Você, eu, somos pessoas com esperança? Ou para a gente, a nossa esperança está na próxima eleição política? Ou para a gente, a nossa esperança está em um candidato específico? Ou para a gente, a nossa esperança está nos nossos vícios e hobbies, ou na pessoa que a gente ama, ou em outras coisas, ou no dinheiro, ou na nossa carreira, ou na nossa moral? Às vezes a nossa esperança de alegria está depositada na nossa reputação, está depositada em outras coisas que nos são preciosas. Mas é por isso que quando as pessoas perdem alguma dessas coisas, muitas pessoas chegam até a cometer uma besteira contra a própria vida, porque elas apoiaram sua esperança em algo que não deveriam apoiar. Mas a esperança nossa é em Cristo e na ressurreição dos nossos corpos, ressurreição da nossa alma e na vida eterna. E ele continua o texto, aí no versículo 14, dizendo: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Portanto, essa verdade já introduzida por Paulo nesse momento, é uma verdade que não está só apoiada no resultado dos que dormem lá na frente quando Cristo voltar na vida eterna. Está baseado em algo que já foi garantido e algo que já aconteceu, que é a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o que nos dá força e consciência de salvação e de esperança diante das coisas que nos afligem, cujo nosso último inimigo a ser encarado é a morte. É essa ressurreição poderosa de Cristo, que aos olhos das pessoas lá naquela época era impossível, e que muitos hoje não creem, ou talvez não tenha tido ainda uma relação de refletir sobre essa ressurreição, não conseguem ainda contar com essa verdade da ressurreição para entender a verdade a respeito da morte, para entender a verdade a respeito da vida eterna. Portanto, é necessário ter um contato íntimo com o Evangelho, o contato íntimo com a Palavra de Deus, que nos relata como foi essa ressurreição, por que Jesus ressuscitou e quais são os resultados e consequências da ressurreição de Cristo. Quando nós entendemos isso, nós transferimos esses resultados da ressurreição de Cristo
para a nossa vida, morte e futura ressurreição para a vida eterna. A nossa ressurreição é resultado da ressurreição de Cristo. A nossa vida eterna é resultado da vida de Cristo. Então não é uma simples verdade. É uma verdade aliada à maior das verdades, que é o trabalho de Cristo na terra. O sacrifício do Cordeiro que morreu e ressuscitou pela minha e pela sua vida. E continuando a refletir sobre isso, o texto então nos apresenta o versículo 15. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. O que quer dizer aqui? Que era esperado pela igreja naquela época, e deve ser esperado por nós hoje, a volta de Cristo, nos trazendo salvação e nos trazendo novos céus e nova terra, nos trazendo vida eterna. É necessário que a igreja aguarde esse momento. E pode ser a qualquer momento, porque a Bíblia fala que nós estaremos vivendo nossas vidas de forma comum e Cristo virá como um ladrão. Pode ser a qualquer momento. A volta de Cristo, ela não tem uma data em que nós consigamos saber. Nós poderemos estar fazendo qualquer coisa na nossa vida e Cristo voltar. A grande questão é que para algumas pessoas esse momento chega antes, porque as pessoas já dormiram, já faleceram, pessoas que nós conhecemos, que já partiram, pessoas durante toda a história do mundo, que crendo na esperança do Salvador, vieram a falecer há séculos, milênios atrás, mas que elas também terão a oportunidade, tendo seus corações atingidos pela graça de Cristo, de encontrar a vida eterna na volta do Senhor. E nesse momento, nós que estamos vivos, por exemplo, se Cristo voltar agora, mas se passar algumas 3, 4 gerações e nem nós estarmos vivos, mas a geração que estiver viva, encontrará Cristo, junto com todas essas pessoas que faleceram com essa esperança. Olha como a esperança é importante. Faleceram com essa esperança. Por isso, ela deve ser preservada no nosso coração, porque as pessoas que vieram a partir estarão conosco em Cristo nessa volta. Estarão conosco na vida eterna. E Paulo nos mostra isso como um consolo para nos deixar alegres, para que nós não fiquemos tristes. Se nós choramos porque nós perdemos pessoas hoje, a alegria que nós teremos na vida eterna será incomparável a qualquer alegria que nós sentimos hoje. Incomparável. Além de qualquer prazer, satisfação e alegria que você consegue imaginar na sua mente. A vida eterna vai além. E, prosseguindo no versículo 16, é falado então que, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, essa verdade, além de ser apoiada na verdade do sacrifício de Cristo, o próprio Cristo, pela sua palavra, é quem chamará tanto os que dormem, como cada um de nós que estamos vivos. A mesma palavra que chamou a Lázaro para fora,
É a palavra poderosa, a palavra de vida, que nos conduzirá até Cristo e nos conduzirá a viver a vida plena, alegre, completa, guardada para nós. Não é qualquer chamado. É o chamado da voz de Cristo. E ele mesmo nos evangelhos nos fala que as ovelhas dele ouvem, reconhecem a sua voz e o seguem. Isso vale tanto para nós hoje, porque cada um de nós aqui foi chamado pela voz poderosa de Cristo, que uma hora ministrou no meu e no seu coração e nos chamou até aqui. Mas, além disso, no momento certo, no momento oportuno, essa mesma voz nos chamará para encontrar com Ele nos céus. Olha que verdade bonita. Olha que verdade consoladora e poderosa. E além disso, nós temos aí o final do trecho que nós lemos. No versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 18. Portanto, consolem uns aos outros com esta palavra. Quando nós perdemos alguém, nós já devemos ter a consciência de que, estando em Cristo, nós vamos reencontrar essas pessoas. Nós vamos reencontrá-las e vamos reencontrar sem medo de perder elas novamente. Porque o medo não fará mais parte da nossa realidade. A dor, o choro, não será mais uma preocupação. É difícil a gente imaginar um mundo em que a gente não vive preocupado. Difícil a gente imaginar um mundo em que a gente não vive preocupado que o nosso familiar, por exemplo, saia e acabe sofrendo alguma dificuldade, algum acidente, porque nós vivemos num mundo violento. Nós vivemos num mundo em que nós devemos cuidar dos nossos mesmo e proteger, porque há o mal em cada esquina. Só que quando nós reencontrarmos essas pessoas, e as pessoas que nós amamos, e as pessoas que são igreja em Cristo, essas preocupações então deixarão de existir, porque todos nós juntos encontraremos a Cristo, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, dessa esperança que foi nutrida no nosso coração. E o versículo 18, já finalizando essa palavra, então nos deixa uma missão e uma tarefa para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para os nossos lares, para a nossa rotina, que é consolar uns aos outros com esta palavra. Consolar uns aos outros com essa verdade. Não é uma verdade que eu deva me preocupar em falar para o meu irmão apenas no dia de um velório ou quando alguma coisa assim acontece. Não é uma verdade que eu deva propagar para o meu irmão apenas quando a tragédia nos incomoda ou nos invade a nossa vida. É uma verdade que faz parte do nosso cristianismo e que deve fazer parte das nossas conversas enquanto cristãos. Porque em todo momento nós encontramos pessoas que precisam ser consoladas. Todo momento nós encontramos pessoas que choram. Encontramos pessoas carentes de esperança. Pessoas que estão vivendo luto, que perderam pessoas ou sonhos muito grandes.
Portanto, nós sempre temos oportunidade de consolar alguém. Sempre temos a oportunidade de espalhar ou propagar uma verdade que tem o poder de tirar a tristeza e de injetar esperança no coração de alguém. Isso nos faz ser igreja, porque o papel da igreja está justamente nisso, em propagar a esperança da vida eterna e do reino de Deus. Um reino que é apoiado em valores firmes, eternos, e que não são abalados, as estruturas desse reino de Deus não são abaladas pelas dificuldades desse reino que é material, desse reino que é violento, desse reino que é agressivo, que por mais agressivo que esse reino aqui atual nosso, que essa realidade, esse reino das trevas que às vezes cobre a nossa realidade, essa violência desse reino não abala a violência do reino de Deus, do reino de Cristo, em que Ele é o Rei e as verdades são eternas, as verdades são duradouras, e as verdades nos passam a segurança que só Cristo tem a nos dar. É esse reino que é dever da igreja propagar. Portanto, já encerrando, eu oro e peço também que a igreja ore, para que o nosso coração não caia nas armadilhas que se apresentam hoje em dia na programação que invade as nossas mentes, nossas casas, nossa rotina, que é uma programação que nos faz ter esperança em coisas, em pessoas, em posições, em status, em cargos, em relacionamentos. Que nós não caiamos nessa armadilha. Que nossa oração seja essa, que nós não percamos o foco. Que ao invés de eu chegar e falar assim para alguém, viu, o Brasil vai melhorar depois, você vai ver, 2000 e tanto, 2020 e poucos. O Brasil vai melhorar porque fulano vai ser eleito. Sorocaba vai melhorar porque fulano vai ser eleito. Sua vida vai melhorar porque fulano vai ser eleito. Sua vida vai melhorar quando você fizer isso, quando você tiver aquilo, quando você casar. O que acontece é que, independente do que aconteça, das fases que se apresentam na nossa vida, ainda a tristeza ela pode nos acometer. Mas quando nós nos apoiamos, ao invés de fazer essas promessas vãs para as pessoas, nós então falamos sobre a vida eterna, apoiada na esperança da ressurreição de Cristo, aí sim, nós estamos cumprindo um papel legítimo de igreja, propagando a vida. Amém? Vamos orar e assentados mesmo, para que essa palavra então esteja plantada no nosso coração e possamos então partilhar dela. Senhor Deus, Pai querido, engrandeço o teu nome, ó Deus, porque só tu és o nosso Deus, só tu és a nossa esperança. Só o sacrifício e a ressurreição do teu Filho são e foram capazes de nos dar salvação, de nos dar a vida eterna, de nos dar esperança, Senhor. Consola os nossos corações entristecidos, consola os nossos corações cheios de dúvida, de desânimo, de tristeza. Nos traz, Senhor, a alegria da tua salvação, nos coloca um sorriso no rosto. Nos ajuda, Senhor, a descansar em ti, a deitar apenas nos teus braços, a descansar no teu poder, no teu amor, para que a nossa esperança e o nosso coração não se deleite apenas em coisas materiais,
em esperanças desse reino terreno, em esperanças que são propagadas, mas que são fúteis e que desaparecerão hora ou outra, mas que o nosso coração se deleite e descanse na verdade do teu reino, na verdade da vida eterna, na verdade que Paulo necessitou explicar para a igreja em Tessalônica e que hoje é uma verdade partilhada conosco da 7ª IPI. Que nós, enquanto igreja, possamos viver desde já os benefícios, consequências e resultados da ressurreição do teu Filho Jesus Cristo e da salvação que o Senhor nos deu, sendo a vida eterna um dom gratuito que nós não merecíamos, mas graças a Ti nós temos essa esperança. Te agradeço por tudo, pela palavra que o Senhor nos trouxe e porque nós sabemos que nenhuma palavra é vã, que algo está sendo construído no nosso coração e que hora ou outra, quando nós nos vemos em situações difíceis, essa palavra, essa esperança brotará no nosso coração e nós saberemos o que responder, nós saberemos o que pensar e nós saberemos no que nos consolar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.